Nessa segunda parte da aula, nós vamos continuar o estudo dos efeitos da separação e do divórcio. Nós analisamos primeiramente a questão do nome de casada ou de casado e como fica a desconstrução desse direito ao nome por força da separação e do divórcio. Agora nós vamos então continuar trabalhando com os efeitos do divórcio quanto aos efeitos pessoais que foram adquiridos por força do casamento, né? Uma questão bastante contundente é a questão relativa à guarda de filhos, que a rigor é uma questão que diz muito mais respeito à filiação do que ao casamento propriamente dito, a questão da guarda de filhos. E essa questão ela é também tratada como um efeito pessoal do casamento. Então, estou aqui escrevendo no chat para vocês, guarda de filhos. Tradicionalmente, ela é tratada como um efeito pessoal do casamento, mas, repito, eu não preciso ter uma discussão de guarda de filhos apenas no casamento. Eu posso ter essa discussão da guarda de filhos se os pais eles não são casados entre si, não vivem em união estável, mas há um eventual debate sobre a guarda dos filhos, do filho ou da filha que tiveram. Então, vamos supor que Raul se casa com Marcela e tem um filho. Aí se divorciam e vão discutir a guarda dos filhos. Agora vamos pegar um outro exemplo. O Guilherme que se casa com a Tatiana, que não se casa com a Tatiana, perdoe-me, mas ele tem um relacionamento fugaz com a Tatiana. Não foi nem um namoro, para falar a verdade. E a Tatiana ficou grávida. E o Guilherme quer discutir a guarda, porque ele quer reconhecer a paternidade. Ele vai, reconhece a paternidade da criança, a criança está em nome da Tatiana e do Guilherme, e eles não são casados entre si, nunca foram casados entre si, apenas tiveram o filho. E agora o Guilherme quer discutir a guarda do filho. Então, o Instituto da Guarda dos Filhos, na verdade, é um instituto que tem como decorrência direta a filiação e não o casamento. Essa era uma impropriedade histórica no direito de família brasileiro, porque a família brasileira, antes da Constituição de 88, ela era fundamentalmente a família do casamento. E a Constituição de 88 rompeu com essa situação, felizmente. Porque a discussão de guarda de filhos é uma discussão que diz respeito à filiação propriamente dita. Mas como é uma discussão trabalhada bastante em processos de divórcio, é uma discussão que tem que ser também trabalhada entre nós agora na nossa aula. Até mesmo porque a guarda de filhos é um dos efeitos pessoais do casamento. O casamento ele gera vários efeitos pessoais. Nós já trabalhamos com direito ao nome. A guarda e a educação dos filhos compreende esse segundo efeito. O sustento dos filhos é mais um efeito patrimonial. Então, vamos nos dedicar para a questão da guarda dos filhos. Primeiramente, como nós já conversamos antes, quando trabalhamos com divórcio, o direito contemporâneo admite que a ação de divórcio ela seja ajuizada, isto é, ela seja proposta apenas para rompimento do vínculo. Então, não preciso mais trabalhar com uma ação de divórcio em que eu discuta todos os efeitos pessoais e todos os efeitos patrimoniais que o divórcio trará sobre o casal e sobre os filhos. Isso já ficou superado. Então, eu tenho várias medidas judiciais possíveis quando se trabalha com separação e com divórcio. E também várias medidas extrajudiciais. É possível, então, eu discutir uma ação de divórcio separadamente da ação de guarda dos filhos. Não há problema nenhum. É perfeitamente possível. Até mesmo porque o objeto dessas ações é diferente. A causa de pedir é a mesma, é a desconstituição da família, a extinção do casamento. Mas o pedido da ação de divórcio se limita ao rompimento do vínculo conjugal, ao rompimento do vínculo jurídico que une os cônjuges.
enquanto que a ação de guarda ela tem um outro ela tem um outro pedido, que é discutir com quem os filhos permanecerão juridicamente. Para trabalharmos com guarda, nós temos que entender que, em primeiro lugar, eu tenho uma guarda que não é amparada pelo direito e eu tenho uma outra guarda que é amparada pelo direito. A guarda que não é amparada pelo direito se chama guarda de fato. É a guarda que é exercida no dia a dia, porém sem respaldo jurídico. Então não há nenhuma decisão jurídica a respeito que dê a guarda para aquela pessoa. A gente sabe que quando os filhos nascem, eles ficam automaticamente, por força da lei, sob guarda dos pais, ou seja, sob guarda de quem detém o poder familiar. Mas há situações em que eu não tenho essa regularização da guarda, porque eu tenho pais que não se casaram ou pais que não vivem em união estável, mas o filho está registrado em nome de ambos. E então a mãe apenas, por exemplo, que é o mais comum de acontecer, acaba ficando com a guarda de fato daquela criança. A guarda de fato, ela não protege a relação de quem com o filho deve permanecer. Ela é simplesmente uma constatação social do que ocorre. Essa guarda de fato, ela tem que ser regularizada. Como é que ela pode ser regularizada? Ela pode ser regularizada justamente através do processo de guarda de filhos. Então, eu posso ter a guarda de filhos tanto para se discutir num casal que está se divorciando com quem os filhos ficarão, como também numa situação de um casal que nunca viveu junto e nunca se casou, mas é um casal que teve prole e esse filho foi registrado em nome do pai e da mãe. Por isso, a guarda de filhos ela é uma medida bastante útil, bastante importante. Percebam que a guarda de filhos ela tem uma origem muito clara, que é o poder familiar. O poder familiar é essa origem da guarda de filho, porque é o poder familiar que se constitui na chamada relação de filiação entre o pai e o filho ou a filha e a mãe e o filho ou a filha. Tá? O poder familiar ele é exercido tanto pelo pai quanto pela mãe. Isto é assim desde a Constituição de 88, quando da fixação do princípio da igualdade entre o homem e a mulher no casamento e fora dele. Antes da Constituição de 88, não havia o poder familiar. O que havia era o pátrio poder, ou seja, apenas o homem podia, exercer o poder sobre os filhos, porque a mulher na família tinha uma função de colaboradora, de auxiliar. É uma função que realmente era inadequada, porque a mulher ela merecia ter um status familiar bem mais adequado, como é o status que ela obteve com a Constituição de 88. Hoje não se fala mais em pátrio poder. O Instituto ele continua existindo, mas com esse nome, poder familiar. O poder familiar ele é adquirido pelos pais desde o nascimento com vida. Então, desde o exato momento em que o filho ou a filha nasce com vida, há o poder familiar. Claro que esse poder familiar ele tem que ser exercido mediante prova da existência desse poder familiar. E aí é que o registro de nascimento constitui a prova cabal disso. Porque, como o registro de nascimento é feito primordialmente pelo pai, porque existe o princípio do direito de que a mãe é certa, o pai nem sempre o é, então é o pai quem efetua o registro de nascimento, aonde ele insere, com base nos dados da maternidade, quem é a mãe, então ele tem a prova documental de quem é a mãe daquela criança, e ele exerce o direito personalíssimo de reconhecer essa paternidade ou não. Já a mãe, como já acentuei aqui para vocês em outra oportunidade,
ela não pode proceder ao registro do filho ou da filha inserindo o nome do pai, porque é um direito personalíssimo que o pai tem, em virtude daquele princípio que a maternidade é certa, a paternidade nem sempre o é. Então, neste caso, o pai, se ele não for realizar o registro, ele pode eventualmente até ser chamado pelo cartório para o reconhecimento administrativo de paternidade, que vamos explicar posteriormente, ou até ser chamado judicialmente a responder por um processo de investigação de paternidade. Mas a questão toda é a seguinte: como pai e mãe têm o poder familiar, uma vez estando registrado o filho ou a filha em nome de ambos na certidão de nascimento e no registro do cartório, o que nós temos que discutir é como fica a guarda do filho, quando o filho ou a filha estão com a guarda de fato apenas com um deles, ou quando há um processo de divórcio, e por conta do divórcio não haverá mais o convívio diário do pai ou da mãe no mesmo teto com o filho ou com a filha menor. É essa que é a discussão, então, na guarda de filhos. Bem, esta questão da guarda de filhos, então, tem um relevo muito grande. E não existe uma regra exata, já quero aqui antecipar para vocês, sobre quem exerce esta guarda primordialmente. Esta regra exata, ela não existe. A regra que existe é que o detentor do poder familiar, e acabei de falar, são tanto o homem quanto a mulher, eles têm a guarda imediata a partir do registro de nascimento. Agora, quando esta guarda é exercida de fato por apenas um deles, eu tenho um risco, que é a do outro, eventualmente, propor uma ação judicial de guarda quanto a uma guarda que só tem um amparo legal, mas que deveria ser desenvolvida por ambos. Percebam vocês. Então, vamos tomar o exemplo do casal que se divorcia mesmo. Mas eles não tratam do assunto da guarda, porque vão tratar desse assunto em uma outra ação judicial. O pai saiu do lar conjugal, se divorciou da mãe, e a mãe está ali com o filho ou a filha menor, que permanece com ela. Ela tem uma guarda legal, só que não existe uma regularização da situação do pai perante esta criança. Mas ele não tem a guarda, Senise? Já que ele é o pai da criança? Sim, ele tem a guarda. Mas essa guarda é a guarda fixada por lei porque ele tem o poder familiar. O fato do pai sair do lar conjugal, deixando ali a mãe com o filho ou a filha, não acarreta a perda do poder familiar. Não faz com que o pai deixe de ter a guarda jurídica que o poder familiar traz. Porém, a questão é que ele não está mais exercendo esta guarda na prática. Apenas a mãe está exercendo esta guarda na prática. Então, é bastante plausível que este pai acabe discutindo a guarda do filho ou da filha. Assim como é comum que casais, quando se divorciam, venham a discutir como é que ficaria essa situação de guarda imediatamente, numa ação própria, que é a ação de guarda de filho ou de filha. Apenas reitero, o poder familiar já traz como decorrência o poder-dever de guarda. Então, é um poder que o pai e a mãe têm sobre a criança, mas também é um dever. A questão é que esse dever acaba muitas vezes não sendo exercitado em virtude da situação nova com a qual o casal se depara, que é a situação do divórcio. Ou ainda pelo simples fato deles não terem se casado e apenas a mãe passe a morar com a criança. Se isso ficou claro para vocês, aí eu posso entrar na questão das modalidades de guarda. Mas eu tinha que fazer essa introdução para o estudo da guarda para vocês entenderem que a guarda não é algo que decorre do casamento ou do divórcio em si, mas decorre da relação de filiação que é mantida entre os detentores do poder familiar e a criança. E se esta relação está sendo exercida como poder-dever,
pelo pai ou pela mãe. Deu para entender essa parte introdutória, pessoal? Ótimo. Então vamos prosseguindo. Quando se fala na guarda, eu posso ter uma guarda que é a guarda originária e posso ter outra guarda, que é a guarda derivada. Vamos então falar um pouquinho sobre essa questão da guarda originária e da guarda derivada. A guarda originária é a guarda que eu falei para vocês. Ela é normalmente exercida pelos genitores, tá? Já a guarda derivada é aquela que é obtida por uma pessoa posteriormente. Mesmo que o genitor ou a genitora não tenha perdido o poder familiar. Há situações em que, só antes escrevendo, não tenha perdido o poder familiar. Há situações em que o pai e a mãe não ficam com a criança de fato, seja porque eles não têm interesse em ficar com a criança, seja por razões de natureza temporária que impede com que ambos os pais permaneçam com a criança. Neste caso, a guarda poderá ficar sendo exercida de fato por algum parente da família, ou até mesmo por algum amigo, vejam vocês. Essa guarda ela ainda é de fato, porque para ser uma guarda juridicamente reconhecida, ela tem que ser reconhecida por decisão judicial neste caso. Eu não tenho uma guarda legal automática de outros parentes com relação aos filhos. Então, mesmo os avós, eles precisam requerer uma regularização desta guarda. A guarda jurídica ela é exercida automaticamente pelos pais por decorrência do poder familiar, mas ela pode ser exercida de fato pelos avós, pelos tios, até mesmo por irmãos que são maiores de idade, ou até mesmo por um amigo da família. A questão é, eu preciso regularizar essa guarda para que o menor não fique em uma situação irregular. Então, a guarda, de fato, é algo bastante frequente na sociedade brasileira, muito mais do que muita gente imagina. E a guarda, de fato, ela tende a ser reconhecida pelo juiz num processo judicial, porque ela tem sua importância. Ela aproxima o guardião da criança, mas ela precisa ser regularizada. Agora, guarda, já deu para perceber, é menos que poder familiar, porque os pais, retornando à condição em que eles possam exercer o poder familiar, cessando aquela causa temporária que os afastou da criança, como, por exemplo, a busca de um emprego em um outro estado do país ou em um outro país, alguma coisa assim, os pais exercerão o poder familiar normalmente. Então, o que vale mais, a guarda ou o poder familiar? O poder familiar. A guarda nada mais é do que um dos atributos do poder familiar. Esse dado é muito relevante. A guarda nada mais é do que um dos atributos do poder familiar. Então, a guarda, de fato, ela pode ser conferida a uma terceira pessoa, fala-se em guarda derivada. Mas ela sendo regularizada juridicamente, eu terei uma guarda derivada em favor de terceiro, reconhecida juridicamente por decisão judicial. Está claro para vocês a diferença entre guarda originária e guarda derivada? Ótimo. Bom, percebam agora vocês a situação que é importante. Sabendo-se que a guarda é um minus em relação ao poder familiar, porque nada mais é do que um dos vários atributos do poder familiar, nós devemos lembrar que essa guarda ela é automaticamente, então, conferida por lei para os detentores do poder familiar, que é a guarda originária. Se ela é concedida automaticamente para os detentores do poder familiar, em virtude da lei,
esta guarda ela subsistirá até a cessação do poder familiar. E a cessação do poder familiar normalmente se dá no sistema jurídico brasileiro aos 18 anos, quando o adolescente completa a maioridade civil. Pode até ocorrer antes, se houver a emancipação legal em alguma das hipóteses que o Código Civil traz, no artigo 9º, aos 16 anos de idade. São as hipóteses do casamento, da constituição de sociedade empresária, da aprovação e posse em cargo público, do registro em carteira de trabalho, que são as principais hipóteses da chamada emancipação legal, ou ainda a emancipação voluntária, dada pelos pais por escritura pública, a quem tem 16 ou 17 anos de idade. Percebam vocês, então, que a guarda ela é um atributo do poder familiar. Todos, então, os pais têm guarda automaticamente conferida por lei. O divórcio não vai destituir os pais do poder familiar. Mas o divórcio poderá estabelecer se esta guarda será exercida ainda em conjunto pelos pais, e a principal aqui é a chamada guarda compartilhada, que já existia durante o casamento e que passará a continuar existindo de forma compartilhada, mesmo com o divórcio, ou se esta guarda ela será exercida de forma bilateral, alternada, ou ainda se essa guarda será exercida de forma unilateral. Então vamos agora explicar as diferenças entre guarda compartilhada, guarda alternada e guarda unilateral. A guarda compartilhada é aquela que existe desde o nascimento com vida. Então, se há casamento, e mesmo no caso de união estável, os pais têm, por força da relação de paternidade e de maternidade, esse poder-dever de guarda. Esse poder-dever de guarda significa que eles determinarão quais são os destinos da criança, de comum acordo, e exercerão a custódia da criança como forma de proteção da criança. Vigora no direito brasileiro um princípio desde a Constituição de 88, vejam como a Constituição de 88 foi importante para o direito de família, que é o princípio da melhor proteção do interesse da criança e do adolescente. Esse princípio ele foi reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Lei 8.069 de 1990. Percebam, então, que esta lei, ao se preocupar com a questão da criança e do adolescente, ela acabou consagrando um princípio em que, na relação dela com a família na qual ela está inserida, e na relação dela com a sociedade em geral, deve-se aplicar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. É muito comum nos processos de separação, nos processos de divórcio, quando há uma litigiosidade entre os casais, em que se coloque a criança como um pivô desses conflitos. Quando a criança, a bem da verdade, nada tem a ver com esses conflitos, mas ela acaba sendo prejudicada diretamente com relação a esses litígios. A relação entre o casal, seja no casamento ou numa união estável, é uma relação que é diferente da relação vertical, que é a relação dos pais com os filhos. Essa relação dos pais com os filhos,
ela se sujeita a um regime jurídico próprio. E aplica-se com relação a ela o princípio do melhor interesse. Então, é o melhor interesse da criança que deve resolver uma situação que diz respeito a ela, ainda que os pais demonstrem seu legítimo interesse jurídico de discutir sobre o assunto. Então, os pais podem discutir e fazer até da vida da criança um inferno com relação a essa discussão. Podem colocar até a criança como um pivô no debate do divórcio deles. Mas isso, além de ser errado do ponto de vista moral, além de ser errado do ponto de vista social, é algo que é extremamente equivocado do ponto de vista jurídico e apenas serve para conturbar um processo existente onde se trabalhe com a guarda. E por isso mesmo fez muito bem o direito brasileiro em adotar a possibilidade da propositura das medidas separadamente. Propõe a medida de divórcio para discutir só divórcio. Propõe uma medida como esta de guarda de filhos apenas para discutir guarda de filhos. E essa discussão da guarda de filhos, aí, quando se entra nesta fase, ela, na realidade, parte de uma pergunta, que é o inverso do que se entendia antigamente. Antigamente se entendia que a guarda deveria ser unilateralmente fixada. E essa ideia é uma ideia que tem lógica se nós pensarmos no extinto pátrio-poder. Porque no extinto pátrio-poder, apenas o pai tinha poder sobre os filhos. O poder que a mãe tinha sobre os filhos era um poder a título de colaboração ou auxiliadora. Então era normal que os filhos menores ficassem sob guarda unilateral da mãe. Era uma situação normal. Então, num processo de desquite, porque nós não tínhamos nem divórcio naquela época, que os filhos de pouca idade, a expressão que se dá para esses filhos é filhos de tenra idade, tá? Filhos de tenra idade, que eles ficassem em poder da mãe. E aí se falava em guarda unilateral. E essa ideia de guarda unilateral, ela subsistiu culturalmente, mesmo depois da Constituição de 88, até que houve o aprimoramento e a extensão do aprimoramento do Instituto da Guarda. Por quê? Olha, se a guarda não é mais um atributo do pátrio-poder como origem, mas ela é um atributo do poder familiar, então é um atributo do pai e da mãe, é natural, então, que esta guarda ela seja exercida desde o início de forma bilateral, isto é, tanto pelo pai como pela mãe, e compartilhada. É esta que é a situação toda. Bom, me deem só um segundinho aqui, que eu só preciso aqui dispensar uma pessoa que estava aqui me ajudando no serviço aqui da casa. Só um segundo, por favor. Pronto, pessoal, voltei. Desculpe, é que eu estava com o eletricista aqui em casa, ajustando justamente a tomada que eu normalmente uso para o computador, que eu tive que improvisar aqui, que houve um problema de não funcionamento da tomada, tá? Peço desculpas para vocês.
foi o horário que ele pôde vir, mas ele estava fazendo serviço aqui enquanto eu estava dando aula para vocês. Agora ele terminou o serviço e eu tive que, então, dispensá-lo, tá bom? Bem, então vamos continuar. Como eu estava falando, então, com a construção do Instituto do Poder Familiar, a ideia de guarda bilateral e compartilhada, ela ficou consagrada no direito brasileiro. Ou seja, a guarda é bilateral, isto é, o pai e a mãe têm o direito à guarda automaticamente por força do poder familiar, e a guarda é compartilhada. Então, quando há o divórcio, ao contrário do que a cultura brasileira fazia, porque antigamente eu falava muito em guarda unilateral, a preferência acaba sendo de guarda compartilhada, e não apenas por conta da situação do exercício do poder familiar, mas por conta do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Aí você pode falar assim para mim, mas Senise, você está brincando comigo, né? As pessoas brigaram, fizeram na vida delas um inferno, não houve um processo civilizatório de divórcio, e você acredita que essas pessoas poderão exercer a guarda compartilhada de forma madura com relação à criança e ao adolescente? Aí é uma outra história. Aí nós já estamos indo para a página 2 do debate, que é a real efetividade da guarda compartilhada. E sim, com o amadurecimento do casal, com a compreensão do casal de que a situação do filho ou da filha menor não pode ser confundida com o relacionamento que eles tiveram e que foi bom em alguns momentos, mas terminou com o divórcio, é possível que a guarda compartilhada seja exercida de forma civilizada. Claro que muitas vezes haverá divergências, e essas divergências elas terão que ser resolvidas da forma que melhor atenda aos interesses não do pai, que melhor atenda aos interesses não da mãe, mas que melhor atenda aos interesses da criança e do adolescente. As divergências elas podem ser tão contundentes em algumas situações que muitas vezes essas divergências podem ser levadas à consideração do juiz de direito. Vejam só que coisa mais estranha, né? Isso se não houver a busca de uma solução adequada de conflito em direito de família, que vamos falar sobre isso na próxima oportunidade. Então, imaginem vocês, os pais brigando porque a mãe acredita que o filho tem que ser colocado numa escola de formação cristã e o pai entende que o filho tem que ser colocado numa escola laica. Então, nós já temos uma discussão aqui. Vai para uma escola católica, por exemplo, ou vai para uma escola particular de formação laica? Até mesmo essa discussão acaba sendo originada desse problema de guarda compartilhada. E, normalmente, essa discussão no direito de família, quando o casal está casado, ela pode até existir no seio da família, mas ela acaba até sendo solucionada, ainda que a contragosto de um, porém sem que isso comprometa gravemente a relação com o filho ou com a filha. Já quando o casal está divorciado, muitas vezes uma discussão dessa acaba até mesmo atrapalhando um pouquinho o relacionamento do pai ou da mãe com o filho ou com a filha, estranhamente. Mas isso porque se joga na criança a frustração de um casamento que acabou não dando certo. O princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, então, é o que prevalece sobre as decisões do pai ou da mãe no exercício do poder familiar. Isto é que tem que ser levado em consideração. Então, o direito contemporâneo de família acaba preferindo a ideia de guarda compartilhada, até mesmo porque ela é uma decorrência do poder familiar que era exercido em uma família constituída por casamento ou por união estável, em contraste com o antigo modelo que é o da guarda unilateral. Bem, eu posso
ter uma fixação de guarda não compartilhada? Posso. Teoricamente é possível. E em muitos casos isso é definido ou consensualmente ou até definido litigiosamente por decisão judicial. Então, quando é que eu tenho essa decisão consensual de forma diferente? Bom, essa decisão consensual pode até ser feita nos próprios autos de divórcio, porque se é consensual, isso não empacará o processo de divórcio, né? E aí eu posso ter a definição da guarda compartilhada, da guarda alternada e da guarda unilateral. Claro, como eu tenho interesse de filhos menores, apenas lembrando, esse processo contará com a intervenção do Ministério Público. Todo processo que diz relação a interesses de menores tem a intervenção do Ministério Público, que é uma instituição importantíssima do direito brasileiro, que nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, tem como função a defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. E dentre os interesses individuais indisponíveis, encontra-se, sem sombra de dúvidas, a proteção dos interesses dos incapazes e a proteção, então, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente numa discussão de guarda, por exemplo. Então, o Ministério Público ele é essencial num processo destes. A não participação do Ministério Público em processos em que a participação dele é exigida por força da lei acarreta a nulidade do processo. Vejam a importância da participação do Ministério Público em processos que a lei exige a sua intervenção. Então, a intervenção do Ministério Público é indispensável nesse tipo de processo, ainda que eu tenha um consenso entre os pais quanto à situação da guarda dos filhos. Bem, como eu falei para vocês, o natural passou a ser a guarda compartilhada porque nós tivemos essa evolução do Instituto do Pátrio Poder para poder familiar. Mas eu posso ter uma outra solução, fixada pelo casal de comum acordo, com a concordância do Ministério Público e a homologação do juiz, porque o juiz tem que homologar esse acordo para que esse acordo gere efeitos jurídicos, senão teria uma simples guarda de fato. Como também poderá ser fixado pelo juiz a partir de um litígio, de um conflito de interesses entre o casal. Nesta situação, eu preciso entender que muitas vezes a guarda compartilhada, apesar de ser a recomendada no direito contemporâneo, em que pese a imaturidade do casal para lidar com várias situações e para tomar várias decisões com relação a crianças e adolescentes, muitas vezes acaba não sendo tomada. Então, nós temos duas outras espécies de guarda. A primeira, que é a guarda unilateral. A guarda unilateral é aquela guarda que era concedida nos tempos do pátrio poder. Normalmente, a mãe ficava com a guarda unilateral dos filhos menores, principalmente se os filhos tivessem pouca idade, tenra idade. Então, guarda unilateral é a guarda concedida a apenas um dos genitores. Percebam, mais uma vez insisto, que não estamos aqui trabalhando com destituição do poder familiar. Como a guarda é um minus em relação ao poder familiar, por exemplo, se apenas a mãe ficar com a guarda da criança, o pai continuará tendo poder familiar. Porém, o exercício da guarda, esse estará concentrado na figura materna. Então tem que ficar muito claro isso. A guarda unilateral não suprime o poder familiar, que continua mantido com relação ao outro pai ou mãe. Bem, esta guarda unilateral, ela não tem uma regra matemática. Normalmente existe essa orientação, que é uma construção da doutrina e da jurisprudência, que crianças de pouca idade, elas fiquem com a mãe, em virtude da maior dependência que elas teriam normalmente com a mãe. O que é uma realidade indiscutível do ponto de vista social,
aplicando-se, então, contemporaneamente, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente nas relações familiares. Mas há casos que nós sabemos que a relação da criança com a mãe é uma relação que é bastante destruída pelo abandono da criança. E aí a mãe, depois de alguns anos, vem discutir guarda com o pai que já está com a guarda da criança praticamente desde o nascimento dela com vida, porque a mãe deixou a criança ali e foi embora. Há esses casos que constituem exceção, né? Todos nós sabemos que o amor de mãe é considerado uma das demonstrações de amor mais expressivas da natureza humana. Há até um versículo na Bíblia que fala que Deus jamais se esquecerá dos seus filhos, e Deus fala que assim como uma mãe jamais se esquece dos seus filhos, eu também não me esquecerei de você. É um versículo que está lá na Bíblia. Mas a Bíblia ela reconhece que de vez em quando isso acontece, porque a Bíblia continua. Mas ainda que isso viesse a acontecer, eu não me esquecerei de você, diz Deus. Então vejam só, uma promessa bíblica para aqueles que acreditam na Bíblia. Eu sou cristão, como vocês sabem, eu acredito. Mas percebam a expressão, a força do amor maternal. Então nós temos situações muito excepcionais em que a mãe acaba deixando o filho de lado. E aí depois se arrepende e procura obter a guarda do filho. Então eu tenho situações em que a guarda é unilateralmente dada apenas para o pai? Sim, tenho essas situações. Essas situações elas podem ser dadas tanto para crianças de tenra idade, o que é mais raro, volto a frisar, como para adolescentes até mesmo, né? A chamada guarda unilateral. A guarda unilateral não implica na perda do poder familiar que a mãe tem sobre o filho. Só que a mãe ela não exercerá mais concentrado o poder de guarda. Bom, qual que é a importância prática dessa situação da guarda unilateral ou bilateral? É a tomada de decisões na defesa dos interesses da criança ou do adolescente. Quem então tomará as decisões será quem tem a guarda. E cumprirá aquele que não tem a guarda, no caso da guarda unilateral, eventualmente apenas se opor com relação a essas decisões. E se essa oposição não for atendida por quem tem a guarda, exercer o direito de pleitear judicialmente a impugnação do exercício da guarda, ou pedindo a guarda compartilhada, ou pedindo a chamada modificação de guarda. Então é bastante comum esse instituto, que é a da modificação de guarda. Na ação de modificação de guarda, o que eu tenho? Uma pessoa que tinha a guarda unilateral ou ambas tinham a guarda bilateral. E aí uma delas, insatisfeita, pede que se mude o regime jurídico de guarda, para que a guarda seja só unilateral e para quem está requerendo, porque isso seria do melhor interesse da criança e do adolescente. Não há uma fórmula matemática para isso. O juiz, de acordo com as circunstâncias do caso exposto e de acordo com as provas apresentadas, porque não basta alegar, é necessário provar, como vocês sabem, chegará à conclusão de acolher total, parcialmente ou não acolher o pedido de modificação de guarda. Bem, ficou fácil para vocês, creio, entenderem o que é guarda compartilhada e o que é guarda unilateral. Mas sobrou ainda um problema a ser descascado aqui, que é o problema da guarda alternada. A guarda alternada, ela chegou a ter algum significado prático antes da maior consolidação desse entendimento que eu passei para vocês, que a guarda já é compartilhada desde o nascimento com vida, em favor dos pais. A guarda alternada é uma guarda bilateral. É uma guarda que é desenvolvida por ambos os pais. Só que a guarda alternada, ela tem um problema. Ela é uma guarda feita sob rodízio. Enquanto a guarda compartilhada é uma guarda que é exercida de forma contínua por ambos os pais,
A guarda alternada, ela é feita em um sistema de rodízio. E não estou me referindo ao fato da criança dormir alguns dias com o pai e outros dias com a mãe, o que já seria algo extremamente difícil, muitas vezes, para que a criança possa se acostumar a esse estilo de vida, principalmente se os pais não moram próximos, né, depois de divorciados. Eu estou me referindo a uma guarda em que os poderes decisórios dos pais são feitos de forma rotativa. Imaginem a cabeça da criança quando a decisão do pai e da mãe acaba sendo uma decisão diametralmente oposta, uma em relação à outra. Essa guarda alternada, que era uma possibilidade, foi algo que foi sendo abandonado, em virtude do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Essa evolução da proteção dos filhos, de se entender que o poder familiar que os pais têm é um poder-dever, então é um poder-dever que diz respeito ao cumprimento de direitos que o filho tem com relação à paternidade e à maternidade, foi uma evolução muito importante para o direito de família, para que se entenda que a guarda de filhos deve observar aquilo que realmente for o mais adequado para o filho e para a filha, e não aquilo que o pai ou a mãe consideram mais adequado. E é por isso que existe, infelizmente, a possibilidade de solução judicial de um conflito que não é o melhor dos mundos, mas aonde o juiz, que é uma figura isenta, acabará decidindo o que será o melhor para a criança diante de decisões diametralmente opostas entre o pai e a mãe. A Aline está perguntando, professor, nesses pedidos de modificação de guarda, tem que ter a participação do MP também? Sim, Aline, tem que ter. Sempre que há um interesse de menores, a participação do MP ela é obrigatória. Então, o Ministério Público ele atua sempre que há interesses sociais, artigo 127 da Constituição, e sempre que há interesses individuais indisponíveis. E os interesses dos menores são sempre considerados como interesses individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público, sim, atuará também em processos de modificação de guarda. Deu para entender a diferença entre guarda compartilhada, guarda unilateral e guarda bilateral alternada? É bem interessante a matéria e bem importante do ponto de vista prático, como vocês podem perceber, né? Bem, já que está isso claro para vocês, deixe-me contar uma outra situação que envolve ainda a questão da guarda, né? Ainda com relação à guarda, no caso, a compartilhada. A guarda compartilhada, ela não significa o fato de uma pessoa morar no mesmo teto que a outra. Isto também era uma confusão que existia. Imaginava-se que pelo fato da criança morar durante a semana na casa da mãe, que isso seria um impeditivo de reconhecimento da guarda compartilhada. Nada mais equivocado. Nada mais equivocado por quê? Porque não existe na guarda necessariamente um dever de coabitação no sentido de coabitar, isto é, de comorar, morar no mesmo local. A guarda, conforme eu falei para vocês, é um atributo do poder familiar. E esse atributo se constitui um poder-dever do pai ou da mãe sobre a criança. Mas o fato do pai ou da mãe não estarem com a criança não significa que eles não tenham a guarda da criança. Então, vamos supor que a criança seja visitada a cada 15 dias pelo pai. E aí o pai fica o final de semana inteiro com a criança. Mas a guarda seja compartilhada por força de decisão judicial ou mesmo por força de consenso dos pais homologado pelo juiz. Não há problema nenhum nisso. Nós podemos ter a guarda compartilhada, porém com o filho ou com a filha
morando com maior intensidade com um dos genitores, morando quase todos os dias da semana. Isso é bastante comum. Então, antigamente havia uma ideia de que não haveria possibilidade de guarda compartilhada pelos fatos da residência diferente. Mas o Instituto da Guarda não tem nada a ver com o dever de comoradia, o dever de morar junto. Isso tem que ficar muito claro também para vocês. Então, eu posso ter guarda compartilhada normalmente, com o pai ou a mãe morando em domicílio diferente do filho menor. Até mesmo porque é o que acontecerá, né, gente? Quando eu tenho o processo de divórcio. Aí cada cônjuge irá para um canto e o filho menor ficará com um dos cônjuges. Bem, essa questão da guarda compartilhada, então, não se confunde com a moradia do menor. Eu posso discutir guarda provisória? É o último ponto da nossa aula de hoje. Porque eu tenho aqui outras coisas para colocar com relação a essas situações. Mas antes de falar da guarda provisória, deixa eu ainda falar uma outra coisa que faltou falar sobre a questão da guarda unilateral. Tá? A guarda unilateral, conforme eu falei, ela deve se constituir no sistema contemporâneo uma exceção à ideia, porque como a guarda ela é naturalmente compartilhada pelo poder familiar, o ideal seria que ela se mantivesse compartilhada mesmo com o divórcio. Mas a guarda unilateral ela é uma realidade. E ela pode existir também por decisão do casal, livremente, com homologação do Ministério Público, do juiz após o oitivo do Ministério Público, perdoe-me, ou pode existir pela fixação judicial. Tá? Então, a guarda unilateral ela será concedida. Existe algum critério legal para a concessão da guarda unilateral, quando há, portanto, uma divergência entre o casal sobre quem ficaria com a guarda? É bastante comum que o casal, não concordando com a guarda bilateral e também não concordando com a guarda unilateral para apenas um deles, porque quem quer ficar com a guarda unilateral é o pai e quem quer ficar com a guarda unilateral é a mãe, venham a discutir isso judicialmente. Então, existe algum critério legal que o juiz deve levar em conta para a fixação dos melhores interesses da criança e do adolescente? Sim, existe. E esse critério se encontra no Código Civil, no artigo 1583. O artigo 1583 estabelece uma ideia sobre o que seria o melhor interesse da criança e do adolescente para o exercício da guarda unilateral. E esse interesse não está ligado necessariamente à posse material, ou seja, à situação financeira do pai ou da mãe. Isso é um equívoco muito grande que algumas pessoas podem ter. Não é o fato de um pai ter muito dinheiro e a mãe pouco dinheiro, ou o inverso, que definirá a guarda unilateral. A guarda unilateral é definida pelo melhor interesse. E o melhor interesse não é necessariamente de caráter financeiro. Então, quais que são os critérios legais que o juiz deve se pautar por conta do artigo 1583 do Código Civil para definir uma guarda unilateral, quando há divergência entre o casal quanto a quem ficaria com esta guarda? O primeiro é o afeto nas relações. A afetividade é um critério que tem sido utilizado pelo direito de família contemporâneo para se identificar qual é o nível ou a qualidade de relacionamento entre os membros da família. Realmente, o direito de família contemporâneo, ele se baseia em um princípio de solidariedade familiar.
Para aqueles que não sabem, eu creio que quase todos vocês não devem saber, a minha pesquisa acadêmica é sobre solidariedade, eu sou solidarista, eu estudo o fenômeno do solidarismo jurídico. Então, a ideia de solidariedade na família, nos contratos, na discussão de posse e propriedade, e a ideia de solidariedade nas relações internacionais. Esse que é meu campo de pesquisa no direito, desde que eu iniciei a minha pesquisa acadêmica já há muitos anos, quando eu iniciei o meu mestrado. Isso estou me referindo a 1989. Olha só quanto tempo já faz. Muitos de vocês ainda não tinham nascido, né, em 89. Então, vejam só, a ideia de solidariedade familiar é uma ideia real do direito contemporâneo e que é uma evolução da ciência do direito que começou a ser construída no século XIX. A Constituição, no artigo 226, fala que a família é a base da sociedade. Se ela é a base da sociedade, as relações familiares devem ser interpretadas pelo direito como relações de solidariedade. Faz sentido, né? Porque a família é o núcleo social de origem da sociedade brasileira, nos termos do artigo 226 da nossa Constituição Federal. A ideia de solidariedade familiar, ela envolve dois elementos muito fortes que devem ser utilizados para entendermos várias questões em direito de família, inclusive esta que estamos tratando agora, a da fixação da guarda unilateral. Assim, a ideia da solidariedade familiar compreende um elemento subjetivo, que é o afeto. As relações de afeto, elas são de caráter subjetivo, porque por mais que nós tenhamos uma família, nem sempre os familiares se dão bem, né? E a lei não tem condições de obrigar que um familiar goste do outro ou demonstre afeto ou carinho pelo outro. Isso a lei não tem condições de demonstrar. Mas o afeto é um ingrediente muito importante no direito de família, justamente para se estabelecer um nível de solidariedade. Então é óbvio, vocês estão falando aqui em guarda unilateral, uma coisa que será levada em consideração pelo juiz no caso concreto será o afeto que aquela criança ou que aquele adolescente possui com o seu pai, a sua mãe e com a família do seu pai e da sua mãe. Essa relação de afeto ela é apurada casuisticamente. Muitas vezes, na discussão de guarda, quando há o litígio, nós temos a necessidade de produção de prova pericial. Vejam vocês, e nesse caso, a prova pericial ela deverá ser feita por um perito nomeado de confiança do juízo. Então, o perito judicial. Esse perito, normalmente, não é um só, são dois profissionais. É o psicólogo ou psicóloga e o assistente ou a assistente social, que elaborarão o laudo pericial em conjunto. Nesse laudo pericial serão ouvidos o pai e a mãe da criança e a própria criança, separadamente. A criança será ouvida através de sessões específicas destinadas para crianças. Como vocês sabem, as crianças, muitas vezes, elas têm um meio de se comunicar bem diferente dos adultos, né? Então, a perícia judicial, ela às vezes é imprescindível para que o juiz possa determinar, com base no artigo 1583 do Código Civil, a questão da afetividade nas relações do pai ou da mãe com aquela criança e como a criança enxerga essa situação. Bem, além dessa questão da perícia judicial, o pai e a mãe poderão pedir a nomeação de um assistente técnico para cada um. Então, é possível a nomeação de assistente técnico, o que é um perito contratado de forma privada por cada uma das partes. Então, no caso aqui, o pai pode contratar um psicólogo ou psicóloga e um assistente social ou uma assistente social e a mãe também. Dependerá do que eles querem. Mas a perícia judicial ela é desenvolvida por uma pessoa de confiança do juiz. E, normalmente, quando falamos em laudos familiares, por duas.
uma pessoa com formação em psicologia e outra com formação em serviço social. Bem, esta situação ela redundará na elaboração de um laudo pericial que poderá ser criticado pelos assistentes técnicos de ambas as partes e aí será analisado pelo Ministério Público e depois servirá de base para o juiz tomar a decisão. Vejam então a importância da perícia judicial quando trabalhamos com a ideia de afeto. O afeto, como eu falei aqui, é um critério muito importante da solidariedade familiar. Mas há relações familiares que não sobrevivem com afeto, infelizmente. Há relações familiares de pais que se divorciaram e que não têm mais contato com os filhos no dia a dia e que, por alguma razão, acabam querendo discutir a guarda unilateral, dizendo que eles é quem tem que ter a guarda, ou ainda que essa guarda tem que ser compartilhada. E aí nós temos um problema de análise, se há o afeto. Mas o afeto não é o único critério que serve de base para as relações familiares. O respeito é o elemento objetivo da solidariedade familiar. Então fala-se em afeto como elemento subjetivo. Já o afeto objetivamente considerado, ele é um afeto que é considerado por atos. E esses atos são atos de respeito entre um parente e o outro parente. Atos de respeito que não são apenas atos de tolerância, não são apenas atos de condutas de não atrapalhar ou não incomodar a formação, no caso da criança, mas são atos de condutas positivas que são tomados pelo menos por questão de respeito à formação daquela criança, à formação daquele adolescente. Então, a solidariedade familiar ela se manifesta pelo afeto e pelo respeito prático, não apenas pelo respeito omissivo. Ditas essas palavras, o critério do afeto é um critério que é muito importante e que será levado em consideração pelo julgador. Mas o artigo 1538 do Código Civil coloca um segundo critério, que é o critério da saúde e segurança do incapaz. Saúde e segurança do incapaz. Quando não há a condição de se conceder a guarda compartilhada, a fixação da guarda unilateral levará em conta as condições de saúde que a criança terá e a segurança que ela terá em ficar sob a guarda de um ou de outro cônjuge. Então, aí existe, bastante razoabilidade em, eventualmente, se fixar a guarda unilateral em favor da mãe, quando, por exemplo, o pai é dependente químico e vive costumeiramente nas chamadas bocas de fumo. Aí, sendo isso demonstrado nos autos, não há muito o que se falar. É realmente algo mais seguro para a criança permanecer com a guarda unilateral da mãe nesse tipo de situação. Então, a saúde e a segurança da criança é um outro critério que deve ser levado em consideração pelo julgador, além do afeto, nos termos que eu já expus para vocês. E a terceira situação que o artigo 1538 do Código Civil fala é a educação a ser concedida ao menor. Esse terceiro critério é um critério bastante polêmico, mas é um critério que não está necessariamente ligado se é melhor o menor ter uma educação cristã ou uma educação laica. Ele vai a uma situação ainda maior, que é a situação de se conceder o acesso do menor à educação. Como nós sabemos, até em nossos dias, os pais nem sempre estão interessados em colocar a criança na escola. Ou entendem que se a criança já conclui o ensino fundamental, já está suficiente. É uma tristeza isso, mas é uma realidade social. Então, a questão da educação ela deve ser vista em todo o seu aspecto amplo. Também no aspecto no que diz respeito ao acesso à educação, além da questão, obviamente, do tipo de educação.
Mas o tipo de educação, na verdade, ele fica secundarizado quando um pai quer dar acesso à educação e o outro não faz muita questão disso, né? Então, afeto, tanto no aspecto subjetivo da palavra, de sentimento, como no aspecto objetivo, que é o respeito demonstrado na prática. Saúde, segurança e educação são os 3 critérios que serão levados em consideração pelo juiz para, à luz do princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, fixar a guarda unilateral. Bom, eram essas as observações que eu tinha para a aula de hoje sobre guarda. A proposta é que na semana que vem eu continue este tema e aí eu vou trabalhar um pouquinho tanto com alguns casos práticos de novo, como eu vou falar de outros efeitos. Eu vou falar sobre o direito de visitas, tá? E claro que se houver tempo, nós vamos entrar nos outros efeitos que nós temos que desconstruir para tratarmos de divórcio. Pergunto para vocês se ficou clara a aula de hoje, se deu para acompanhá-la, que é uma aula que eu acabei falando sobre muita coisa quando eu falei de guarda, né? E só faltou um último detalhe, perdoe-me. A guarda provisória, né? Estava esquecendo, olha só, de novo. A guarda provisória. Eu posso ter a obtenção de guarda provisória? Posso. A guarda provisória ela pode ser concedida por decisão liminar. Em um processo em que se discute a guarda definitiva, ou ainda em um processo em que se discute modificação de guarda. Então, eu posso ter uma decisão liminar que conceda a guarda provisória a apenas um dos cônjuges. Para isso, eu tenho que ter presentes os 2 requisitos processuais exigíveis para a concessão da liminar, que são o fumus boni iuris, isto é, a aparência de que os fatos alegados pelo autor na petição inicial corresponderiam à realidade. Claro que isso vai ser objeto de demonstração no curso do processo de guarda, mas se houver a aparência disso, daquilo que é exposto na inicial, de que isso corresponderia à verdade, nós temos o requisito para a concessão da liminar. E o outro requisito, que é o periculum in mora, que é o perigo na demora da prestação jurisdicional, na demora da sentença judicial, porque o processo ele é longo, ele tem etapas. Tem a etapa postulatória, depois a etapa instrutória e depois a etapa de sentença, de proferimento da sentença. Então, o processo normalmente ele é longo. Então, uma decisão liminar concedendo guarda provisória pode ser muito interessante para se proteger de forma mais rápida e de forma efetiva os interesses da criança ou adolescente, que é o princípio máximo a ser observado quando se discute guarda. Então, para isso, eu tenho que ter o fumus boni iuris, que é a aparência de verdade, e o periculum in mora. E aí, o juiz concederá a guarda provisória liminarmente. E a discussão no processo prosseguirá até que o juiz profira a sentença judicial sobre a guarda definitiva ou a modificação da guarda. Bem, estamos exatamente às 11h45 da manhã e eu pergunto para vocês se deu para acompanhar a matéria de hoje, em primeiro lugar, se há alguma pergunta sobre o Instituto da Guarda, né? Agradeço ao Cristiano, que bom, a gente se esforça para fazer com que vocês entendam da melhor forma possível. Tá ótimo. Então, gente, desejo um excelente dia para todos, né? E na semana que vem nós vamos continuar com os efeitos do divórcio, tá bom? Então, gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.